CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. A nossa conversa agora é com a senadora da República, Simone Tebet. Antes de iniciarmos a nossa entrevista, eu vou contar um pouquinho da trajetória da senadora, como a gente sempre faz aqui na CBN Campo Grande. Simone Tebet foi eleita para o primeiro mandato como deputada estadual pelo então PMDB em 2002. Depois de 2 anos atuando na Assembleia, concorreu à prefeitura da cidade onde nasceu, Três Lagoas, e venceu. Em 2008, foi reeleita para a prefeitura de Três Lagoas. Também foi vice-governadora de Mato Grosso do Sul e eleita para o Senado Federal pelo MDB. Atualmente, a senadora Simone Tebet é a primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Foi líder do MDB no Senado e disputou a eleição para a presidência da casa. Também está tendo muito destaque durante a CPI e é a líder da bancada feminina no Senado Federal. Senadora, bom dia. Bom dia Ingrid, bom dia Daniele, bom dia a todos os ouvintes do CBN de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Senadora, eu começo te perguntando justamente em relação a essa participação da mulher na política. A gente está acompanhando daqui, né? O país todo está acompanhando essa atuação da bancada feminina no Senado. E a gente percebe que vocês já conseguiram ocupar vários espaços ali com essa união de vocês, né? Pois é, eu acho que essa é a história da nossa luta, né? Se é uma coisa que serviu, a CPI serviu, foi primeiro para mostrar que na vida, né, na política e na vida, no dia a dia da mulher, tudo é sempre mais difícil. Nós precisamos empurrar portas, impor muitas vezes a nossa presença, mas depois que isso acontece, eu acredito que sempre a gente consegue demonstrar a nossa capacidade, a nossa vontade de trabalhar e de servir. E foi isso que aconteceu na CPI. Num primeiro momento teve resistência, mas depois nós percebemos que hoje nós temos através, como você mesmo disse, foi muito feliz, da nossa união e com os resultados que nós obtivemos, hoje a gente já consegue ali ter o respeito de todos os colegas dentro da comissão. Senadora, aqui com a gente na bancada da CBN Campo Grande está o nosso comentarista político Adilson Trindade, que vai participar dessa entrevista. E, Adilson, por favor. Bom dia. Bom dia, senadora Simone Tebet. Tudo bem com a senhora? Bom dia, Adilson. Quanto tempo. Um prazer poder falar com você. Prazer tudo nós, Simone. Olha, agora há pouco você está falando sobre a participação, a atuação da mulher na CPI. Particularmente a sua atuação, né? Por causa das suas intervenções, a CPI conseguiu encontrar um caminho, um indício de corrupção lá no Ministério da Saúde, na compra das vacinas, né? Inclusive, com a sua intervenção, descobriu-se que o presidente Jair Bolsonaro sabia das coisas também, tomou conhecimento, né? Mas a minha pergunta é porque as suas intervenções na CPI, seu nome ganhou mais visibilidade no Brasil e passou a ser cotada para concorrer a presidente da República. Ontem, você teve um encontro com o ex-presidente Michel Temer, né, o ex-ministro Carlos Marum, o presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi, inclusive estava acompanhando o deputado estadual Eduardo Rocha, que é o seu esposo, né? Nesse encontro, Temer defendeu a indicação do seu nome para concorrer a presidente da República. Qual que é a sua avaliação disso? Que você fica um pouco meio animada, né? Você topa esse desafio? Animada, nesse momento não dá para ficar muito animada com o rumo de tudo que está acontecendo, né, Adilson? Muito triste tudo. Hoje eu posso dizer que sou candidata a ajudar o país a sair o mais rápido possível dessa pandemia. Nós estamos há mais de 1 ano e meio. O Brasil é o único país do mundo que se arrasta nessa pandemia sem fim. Então, acho que eu sou candidata nesse momento a fazer um bom trabalho na CPI. Quando você disse que foi através da minha intervenção que a gente teve os dois momentos mais importantes da CPI, mais decisivos da CPI, é verdade, né? Eu tive ali um momento em que conseguimos tirar de um deputado federal que é bolsonarista, portanto não é um deputado da oposição,
o nome do líder do governo como sendo uma pessoa que estaria dentro do Ministério da Saúde num esquema de propina, de cobrança de propina para comprar vacinas. Isso tudo, obviamente, que foi não só um grande susto, mas uma grande revolta. Afinal, as vacinas que estão faltando no braço da população brasileira sendo negociadas, vacinas muitas vezes desconhecidas, a peso de ouro, e só seriam comercializadas e compradas pelo Ministério se pagasse dinheiro, né, por fora para meia dúzia ali. E o deputado claramente dizendo, eu falei para o presidente da República, o presidente da República disse que acionar a Polícia Federal, não fez, e, consequentemente, a frustração desse deputado federal em relação ao presidente. Então, isso tudo é muito triste. Esse é o momento de pensarmos em sair da pandemia para depois imediatamente recuperarmos os empregos, a renda da população brasileira, para que a gente possa voltar a, pelo menos, a respirar aliviado. E após, obviamente, que a partir de outubro, nós vamos estar falando de sucessão 2022. A minha vinda a São Paulo, eu já estou voltando para casa, né, já estou chegando em Mato Grosso do Sul, mas a minha vinda a São Paulo, além de outras questões, foi sim fazer uma visita para o ex-presidente Temer. Afinal, ele foi por muitos anos presidente nacional do partido e foi presidente da República. Como eu estava numa agenda em São Paulo, eu aproveitei, junto com meu marido, o presidente nacional do partido, Baleia Rossi, também estava presente, onde houve uma discussão, sim, se o MDB deve ou não lançar candidato próprio, e sim, lançando candidatura própria, se eu aceitaria ser o nome do MDB. Né? A minha resposta foi essa. Hoje eu sou candidata a ajudar o Brasil a sair da pandemia e, a princípio, sou candidata à reeleição ao Senado Federal, por Mato Grosso do Sul. Mas, obviamente, que a gente não foge de responsabilidade, nunca fugi de responsabilidade na minha vida. Acho que a gente que está na política tem sempre uma missão. Essa missão não é necessariamente o que a gente quer, mas o que a gente deve fazer. Esse é o compromisso que qualquer homem público tem que ter com o seu Estado, né, com aqueles que o elegeram. Então, assim, não sou de fugir da luta, mas disse para eles que vamos conversar sobre esse assunto no momento oportuno. Senadora, você sabe muito bem que esse discurso da CPI, todas essas investigações, está tendo uma grande repercussão hoje, né? E o seu nome, evidentemente, está chamando a atenção de vários partidos, né, do centro. O Cidadania, por exemplo, já até falou com o Baleia Rossi, né, os dirigentes, para tentar, para apoiar o seu nome como pré-candidato a presidente da República. Ontem, aliás, o que se fala hoje, depois desses ataques do presidente Bolsonaro às instituições, essa crise institucional que tem, atacando o Supremo, alguns ministros, né, principalmente o Barroso, lá do TSE, esse conflito que ele tem com o Congresso Nacional, ou se fala muito no sistema semipresidencialismo, né, semipresidencialismo. Seria um sistema híbrido, né, vamos dizer, parece seria quase igual à França e Portugal, né, onde o presidente é o chefe das forças, é o chefe de Estado, né, comandante em chefe das Forças Armadas, mas quem é o chefe de governo seria um primeiro-ministro. Isso te daria o poder, evidentemente, de um presidente da República, como o nosso sistema aqui. Essa proposta vem sendo defendida com muita ênfase nos últimos meses, depois dessa crise, como eu te falei. Inclusive alguns ministros supremos, como o Gilmar Mendes, que há muito tempo defende essa tese, agora passou o Barroso defender também, e agora está na Câmara esse caso em discussão. E o presidente Michel Temer também defende isso há algum tempo, já defende também essa adoção desse sistema. Qual a sua avaliação sobre semipresidencialismo? A senhora apoiaria essa proposta? Adilson, a ideia me agrada na teoria, né? Como acontece nas grandes democracias, nas democracias fortes, o semipresidencialismo ele é pouco utilizado. Ou é o presidencialismo ou é o parlamentarismo. Mas o semipresidencialismo já existe e pode ser uma alternativa ao parlamentarismo, que eu acho que a população brasileira não aceitaria essa última opção do parlamentarismo. A única dúvida que eu tenho é se essa é a saída com esse Congresso Nacional que nós temos. Vamos lá, de forma muito rápida, o que seria o semipresidencialismo.
seria tirar um pouco a força de um presidente da República. Óbvio que não é para agora, fala-se que seria a partir de 2026 ou mesmo a partir de 2022. Se for a partir de 2026, eu acho que é uma boa alternativa, porque a população iria votar por os parlamentares já sabendo a importância de se escolher um senador e um deputado federal, porque eles terão muito poder, não é pouco, mas muito poder. O poder de mexer com o orçamento, o poder de estar indicando, junto com o primeiro-ministro, toda a parte de gestão da coisa pública, cabendo ao presidente da República, entre outras coisas, apenas a sanção e o veto. Nós trazemos o semipresidencialismo para 2022, sem esclarecer para a população, né, qual é o papel do presidente da República, do primeiro-ministro, do deputado federal e do senador, pode ser um pouco arriscado. Repito, na teoria eu concordo, eu acho que é uma alternativa. O presidencialismo não parece que está dando certo no Brasil e o semipresidencialismo poderia ser uma alternativa. Para 2022, tenho dúvida. Para 2026, acho que é uma boa alternativa, desde que a gente faça uma grande campanha explicando para a população exatamente o que é e ouvindo também das ruas se a população quer essa alternativa ou quer experimentar essa forma de governo. Simone, a maior nação, das maiores democracias do mundo, que são os Estados Unidos, né? Ela é uma república que tem um presidente, né? Que é uma tradição, né? Um presidente forte, desde que começou com o George Washington, né? Depois da independência dos Estados Unidos, do Reino Unido. E o Brasil, depois do Império, né? Foi adotado uma república com o presidencialismo, né? O presidente forte. Tentou-se, salvo engano meu, com o João Goulart, né? Quando ele foi assumir a presidência da República, com a renúncia de Jânio Quadros, salvo engano meu, se não me falha a memória, foi para tentar aceitar o João Goulart, foi adotado o parlamentarismo no Brasil. E que foi o Tancredo Neves, foi o primeiro-ministro. E não deu certo esse sistema. A senhora acha que o povo... Aliás, teve inclusive um plebiscito ou referendo, né? Que é o parlamentarismo, ou o presidencialismo, ou a monarquia. O povo optou pelo presidencialismo. A senhora acha que o povo vai conseguir quebrar essa cultura, quebrar essa tradição de mudar o sistema? Porque geralmente o povo gosta de ver seu líder, né? O líder forte, poderoso, o que tem umas decisões. Por que você falou assim, não deu certo o presidencialismo? Depois da Nova República, né, de 1985, com o fim do regime militar, com a Constituinte de 88, realmente todos os presidentes passaram a ser alvo de CPI e de impeachment, né? Começou com o Collor, em 1992, parece que ele ficou só 2 anos no governo, depois entrou o Itamar Franco. E o Fernando Henrique Cardoso não sofreu esse tipo de problema. O Lula sofreu, né? Também no negócio do impeachment, que tentaram inclusive, né, decretar impeachment dele, por favor, vou deixar ele sangrar. Ele acabou resistindo e conseguiu ser reeleito. E a Dilma que caiu com o impeachment, né? Agora tem o Bolsonaro discutindo também sobre o impeachment do Bolsonaro. Será que isso, na sua avaliação, dá certo essa mudança ou não? Será que o povo... Que eu falo, você tem razão, Adilson. Por isso que eu falo que a gente tem que combinar com a população. A soberania popular, e a gente tem que ouvir as ruas. A população tem que dizer qual é o sistema, qual forma de sistema que ela quer ser governada. Mas só para fazer um parênteses sobre isso, você levantou uma questão interessante, importante, que o problema maior não está nem no presidencialismo ou parlamentarismo. O problema maior do Brasil está na quantidade absurda de partidos políticos constituídos no Congresso Nacional. Por exemplo, qual país do mundo que tem um governo ou uma democracia em que o parlamento, o Congresso Nacional, tem 30 partidos constituídos? Você não governa, você tem que ficar dando ministério para um, cargos para outro, você precisa votar uma emenda constitucional que exige um quórum qualificado. Se você não tem maioria, não passa, muitas vezes, por melhor que seja a emenda constitucional. Então, o que nós precisamos fazer urgente, depois da eleição 2022, é discutir, através de uma grande reforma política, o país.
Que país que nós queremos? Nós queremos um país com uma democracia forte. Só há um jeito de se ter democracia forte, com poucos partidos que tenham posicionamentos muito claros para a população brasileira. O que o PMDB representa? O que o PT representa? O que o PSL representa? As pessoas precisam se enxergar nesses partidos. E daí porque a cláusula de barreira, que é você limitar o máximo possível a quantidade de partidos no país, é o primeiro passo antes de se discutir presidencialismo ou parlamentarismo. E isso está sendo discutido nessa proposta do semipresidencialismo. Não adianta votarmos um sistema como semipresidencialismo se nós não confirmarmos a cláusula de barreira. Volto a repetir, 2022 vai ser o fiel da balança, porque em 2022 a cláusula de barreira vai ser um pouco mais rigorosa e pode acontecer de nós passarmos de 30 para 20 partidos já no ano de 2022 no Congresso Nacional. Mesmo assim, são muito partidos, hein, Simone? Oi? Mesmo assim, muito partido, né? Alguns falam até em 15. Eu estou sendo conservadora, falando que teríamos 20. E em 2026, como a cláusula de barreira vai ser mais rigorosa ainda, passaria a ter algo em torno de 12 partidos, alguns falam que 10 partidos. A partir daí, a gente tem uma posição, um quadro mais claro para avaliar essa questão. Agora, está na Câmara dos Deputados essa discussão do semipresidencialismo. Ela vai acontecer, obviamente, com a ajuda das redes sociais, da população que vai se posicionar. E vocês sabem que o deputado federal e o senador, eles voltam de acordo com o que eles sentem, o termômetro da população, o termômetro das ruas. Aí não é assim, não é diferente comigo. Quantas vezes deixei de votar algo que achava que deveria ser num determinado sentido, porque senti que a população brasileira e a população de Mato Grosso do Sul não queria isso, eu queria de outra forma. Mas o semipresidencialismo, viu, senadora, não deixa de ser um governo de coalizão também, né? Porque já que o primeiro-ministro vai ter o apoio, o presidente vai indicar, mas quem vai governar praticamente é o Congresso Nacional, não é? Por isso que só daria certo, Adilson, por isso que eu tenho restrições a 2022, ele só daria certo se nós tivéssemos, por exemplo, em 2026, algo em torno de 12, 14 partidos, e não 30 como temos hoje. Por isso que é preciso passar 2022 para a gente discutir essa questão. Senadora, bom dia. Ingrid Rocha agora falando. Pensando nas eleições de 2022 e também na participação das mulheres na política, quando a gente olha para a história do Brasil, a história política do Brasil, tivemos uma mulher, presidente da República, que sofreu impeachment. E a senhora acredita que isso, de alguma forma, pode atrapalhar a candidatura de outras mulheres a presidente em 2022? Não, Ingrid, não é isso que a evolução e que a história tem mostrado, né? Nós estamos ocupando cada vez mais espaços de poder e é uma coisa interessante que eu tenho acompanhado, inclusive pelas minhas redes sociais, que eu procuro interagir sempre que possível. É impressionante hoje a participação da mulher na política nos bastidores. A mulher passou nos últimos anos a se interessar por política, ainda que não queira estar na política partidária ou eleitoral. Se eu hoje for analisar e fazer um quadro comparando a 4 anos atrás, eu não preciso nem comparar ao período que entrei no Senado. Comparando de 4 anos para cá, hoje eu recebo muito mais elogios e estímulos de mulheres do que de homens, no sentido assim, de apoiar, de me estimular como candidata à reeleição ao Senado ou à possível candidatura à presidência da República. Enfim, a mulher não só está mais participativa, como também a mulher vota em mulher. E eu não vejo dificuldade, nunca tive dificuldade, nunca vi dificuldade em relação aos homens, né? Eu acho que hoje a população brasileira está atrás de um perfil de pessoa preparada, pessoa que seja honesta, pessoa que tenha serviço prestado. Acho que o eleitor quer olhar no olho do candidato e ver verdade, ver sinceridade, e ver compromisso, e ver que aquele vereador, aquele candidato a prefeito, aquele candidato a governador se importa com ele. Muito mais do que o fato de ser homem ou ser mulher. Não consigo enxergar essa relação, vamos dizer, negativa, não. Graças a Deus. E a pergunta vem exatamente pela situação, quando a gente olha, senadora, por exemplo, a Câmara
dos vereadores aqui em Campo Grande. Nós temos uma representante mulher e também aqui na Assembleia Legislativa nós temos uma mulher. Então, a gente vê avanços, mas ainda falta muita coisa, né? Você tem toda a razão, Ingrid, e aí você me permite dar uma notícia muito boa para a população de Mato Grosso do Sul. Eu sou líder da bancada feminina, sou a primeira líder da história do Senado Federal da bancada feminina, e nós conseguimos esse ano, que foi o primeiro ano de liderança, uma série de aprovação de projetos. 2 deles muito importantes para a gente mudar essa realidade na Câmara de Vereadores, nas Assembleias Legislativas. Agora o projeto foi para a Câmara, tem muita chance de passar, que é o fato de substituirmos o número de candidatas mulheres para cadeiras cativas. Começamos com 18% já no ano de 2022, iríamos subindo de 2 em 2% até 2040, quando teríamos 30% de mulheres com cadeiras cativas na Câmara de Deputados e na Assembleia Legislativa. Então, por exemplo, no ano de 2024, que é o primeiro ano de Câmara de Vereadores, ou vamos trabalhar com a Assembleia Legislativa, o ano que vem, né, somos 24 cadeiras em Mato Grosso do Sul. Já o ano que vem, hoje nós só temos uma mulher, né? Já o ano que vem, nós teríamos, a princípio, 3 cadeiras garantidas para mulher. Então, quase que triplica o número de mulheres. E na Câmara de Vereadores não seria diferente. Se isso passar agora, esse ano, como eu acho que pode passar na Câmara dos Deputados, isso já passa a ser uma realidade para o ano que vem. Senadora, para a gente encerrar a nossa entrevista, Daniele falando novamente aqui, eu queria só que a senhora falasse por que seria importante termos uma mulher presidente da República, novamente, e assim, por que também seria importante termos uma terceira via, né? Porque se fala tanto nessa questão, de um lado aí o ex-presidente Lula, né? Temos o Bolsonaro do outro lado e fala-se tanto nessa terceira via. Por que isso seria importante, senadora? Bom, começando da segunda para a sua primeira pergunta, Dani, se me permitir chamá-la de Dani, é muito importante, primeiro, dar à população brasileira opções. Numa democracia, quem elege é o povo e a população precisa ter opções. Pelas pesquisas está comprovada que a população está cada vez mais cansada dessa polarização que se formou no país, radicalizada, que levou ao ódio, inclusive, infelizmente, da extrema-direita com a esquerda. Há uma preocupação, inclusive, de um segundo turno envolvendo o atual presidente e o ex-presidente da República. Há um sentimento majoritário, a pesquisa mostra isso, de quase 60%, que não quer nem o passado e nem o presente, que é o futuro e que é a alternativa. Então, daí a importância da terceira via. Eu já posso, inclusive, concluir essa resposta dizendo para você o seguinte: eu não sei quem será a terceira via, eu só sei que eu estarei com ela, porque eu acredito que o Brasil só sairá dessa crise econômica, de desemprego, de subemprego, de diminuição da renda da população brasileira, da falta de uma atenção devida aos problemas mais caros para a população brasileira, como habitação. Há quantos anos não se faz casa popular para as pessoas, com uma educação de qualidade, um serviço de saúde à altura do que o SUS pode vir a representar no futuro para o país, se nós tivermos uma alternativa do meio, do centro democrático, conduzindo o país. Em relação à importância da mulher, eu diria da mulher como um todo na vida pública. Não é só da mulher candidata à presidência da República. Nós somos maioria da população brasileira, nós não podemos ficar fora do processo decisório da vida da população brasileira. Não é porque somos melhores, é porque nós somos diferentes, nós temos um olhar diferenciado quando entramos na vida pública. E o que dá certo na política, o que dá certo na vida, dá certo na política. O que dá certo na vida? Homens e mulheres participando. O que dá certo numa vida familiar? Homens e mulheres decidindo o futuro dos seus filhos, né? Decidindo em conjunto qual é o rumo da sua família. Não é diferente na vida pública. Então, enquanto mais mulheres nós tivermos na política, eu acredito que mais teremos um olhar diferenciado para as políticas públicas, para a política social e mesmo para a economia, porque economia não deixa de ser social. Então, é nesse aspecto que eu acho importante.
E óbvio, independente se para ganhar ou perder, não é possível um Brasil que tem mulheres tão valorosas, né, como o Brasil, né, um país tão progressista como o Brasil, não ter pelo menos uma mulher candidata à presidência da República. Senadora, muito obrigada pela sua participação, viu? Um ótimo dia. Eu que agradeço, desculpe aí o ruído, que eu estou na estrada e tive um pouco de dificuldade de ouvi-los, mas um grande abraço a todos. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Dilson, pela sua participação, viu? Ótimo dia. Obrigado, Dani. Obrigado, senadora Simone Tebet. Obrigado, Ingrid, e a todos aqui da bancada. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.